Bom dia, meu povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar nesse livro extraordinário. Parte de sexta-feira, resistência espiritual. Precisamos viver a palavra de Deus, precisamos nos alimentar, precisamos receber o Espírito Santo de Deus, esse poder extraordinário, esse ser incrível, para que possamos resistir espiritualmente em meio às provações. Nessa parte de sexta-feira eu quero apresentar para vocês a maior batalha que aconteceu aqui na Terra entre Cristo e Satanás. Esses dois seres, Jesus Cristo, nosso Salvador, o ser mais extraordinário do universo, e o anjo que se rebelou no céu. E a gente vai ver esse contraste, essa característica e as mesmas tentações que ele usou com Jesus, ele também usa com o ser humano hoje. Infelizmente, hoje o ser humano se deixa ser usado por essas tentações e são desviados para o caminho do mal e estão sendo reservados para o fogo eterno. A gente sabe que o contexto bíblico fala isso. Deus é amor, mas a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. E precisamos, está chegando o momento, e o momento é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E eles têm que estar pronto para a grande vinda do Senhor. Olha só, os reinos deste mundo foram oferecidos a Cristo por aquele que se revoltara no céu, com o objetivo de comprar sua homenagem aos princípios do mal. Entretanto, ele não seria comprado. Viera para estabelecer o reino da justiça e não renunciaria o seu plano. Quando você vai para o livro de Mateus capítulo 4, você vê justamente esse cenário, essa grande batalha, esse evento acontecendo aqui no planeta Terra. Em Mateus capítulo 3, quando você olha a palavra de Deus, Jesus ele foi batizado, e logo ao ser batizado, diz que o Espírito Santo de Deus levou ele até o deserto para ser tentado. E o que a gente vimos ali é algo interessante. No livro de Mateus capítulo 4, vemos Jesus sendo tentado pelo maior inimigo que nós temos, Satanás. Mas quem saiu vitorioso diante desse cenário? De acordo com o relato bíblico, o nosso Senhor Jesus Cristo ele venceu ali de uma forma extraordinária. Argumentos poderosos que habitavam dentro do seu coração os fez vencedor, e através do poder do Espírito Santo de Deus, ele se tornou vencedor. Olha só, no verso 3 o inimigo diz assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A gente sabe, hoje o ser humano, a maior necessidade que o ser humano acha que precisa hoje é o alimento físico, é bens materiais, é tudo isso mais. Então, Jesus Cristo ele fala que a nossa maior necessidade não é a parte física, não é o alimento. A nossa maior necessidade, ele descreve. Jesus no verso 4 diz assim: Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente precisa entender esse contexto. Algumas pessoas podem dizer, mas você nunca passou fome na sua vida. Eu passei fome. Eu já passei a experiência de não ter nada em casa. A minha mãe, que está me ouvindo nesse exato momento, ela sabe o quanto ela batalhou, meu pai também, e até os meus irmãos que estão ouvindo esse vídeo, eles sabem as experiências que a gente passamos de necessidade, a ponto de chorarmos, a ponto de ver nosso pai e nossa mãe chorando. Mas Jesus falou, e uma coisa, meu pai e minha mãe, eles não tiveram um contato direto com a palavra de Deus, mas dentro do coração dele existia princípio. Esses princípios era permanecer firme e forte. O choro poderia durar uma noite, mas a alegria vinha pela manhã. E isso ele passou para a gente, essas características a gente tem. Provações surgem em nossas vidas, mas temos a certeza de que tudo vai terminar bem, porque Deus está ao nosso lado. Então é isso que Jesus veio falar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse contexto, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você está desempregado, não sei se você está passando por alguma dificuldade, mas Jesus disse, olha, se alimenta da palavra de Deus, tem a esperança de um mundo melhor, de um mundo vindouro, um mundo que está sendo preparado para cada um de nós. Nesse contexto, o diabo, no verso 5, faz o seguinte, o diabo levou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo, um lugar bem alto. Ele diz assim, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Ele chega a esse ponto de também tentar a gente nessas situações. Mas quando você vê esse contexto todo ali da palavra de Deus, você vê que o próprio Jesus ele usou argumentos da palavra de Deus e cheio do poder de Deus, porque no capítulo 3 a gente vê que o Espírito Santo de Deus baixa sobre Jesus e o poder do Espírito Santo o ajuda ali naquele momento. Mas olha só, com a mesma intenção, Satanás se aproxima das pessoas e com elas
ele consegue ter mais êxito do que obteve com Jesus. Oferece os reinos deste mundo com a condição de reconhecerem sua supremacia. Exige que sacrifique a integridade, não ouçam a consciência e tolerem o egoísmo. Olha só o que ele oferece. Eu tenho nas mãos meus bens-estados. Posso lhe dar riquezas, prazeres, honra e felicidade. Atenda ao meu conselho. Isso o inimigo fala com muitas pessoas. Não se deixe levar por ideias estranhas sobre honestidade ou abnegação. Vou preparar o caminho para você. Dessa forma, multidões são enganadas, consentem em viver servindo o próprio eu. E Satanás fica satisfeito. É nesse cenário que a gente vê hoje. O período que a gente está vivendo, no tempo do fim, a gente vê as pessoas procurando justamente ostentações, é o que apresenta mais nas redes sociais, ostentações, e não apresenta aquilo que é humilde. A palavra de Deus, ela vem ao nosso coração para nos transformar, e Deus convida vocês a se entregar a Ele por completo e fazer aquilo que Jesus fez. Usar a palavra de Deus. Está escrito, está na palavra de Deus, você precisa memorizar. Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala: tornai-vos, pois, praticando a palavra e não somente ouvindo, enganando a vós mesmos. Diante desse cenário, a vitória de Cristo foi tão completa como tinha sido o fracasso de Adão. O homem caiu, mas Cristo se tornou vitorioso. E o nosso maior exemplo a ser seguido é Cristo Jesus. E a gente às vezes pensa que somos fracos, mas na verdade, se você permitir ter um poder que pode juntar todas as bombas atômicas do mundo e não é capaz de deter esse poder, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Ela é capaz de transformar a tua vida por completo. Então aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, aceita, mas estuda a palavra de Deus, grava no seu coração e pratica tudo aquilo que está nesse livro. Deus possa abençoar vocês nessa manhã e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem. Que o teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, ó Pai, para vivermos cheio da tua palavra e podermos vencer esse lado do inimigo pelo poder do teu Filho amado Jesus Cristo. Fica conosco, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.